Eu quero que você abra comigo, me acompanha lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Carta de Paulo aos Éfesos. Essa é uma carta muito gostosa de ler, querido. Se você quiser de semana ler ela toda, você lê rapidinho. São poucos capítulos, né? Efésios 5, 22, vamos ler até o 32. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao corpo, ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fale com cada um de nós nessa manhã. Somos ovelhas do teu pasto, e o Senhor é o nosso sumo pastor. Então nos leve pelas verdejantes pastagens nessa manhã, da tua palavra, as águas de descanso da tua palavra, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, Senhor. Amém. Você pode se sentar, querido. Nessa manhã, querido, presta um pouco atenção. Eu não sei se vai ser difícil você entender a tipologia que existe aqui, mas eu quero abrir com você o que o Senhor me direcionou. E eu quero falar do noivado de Cristo. Nós lemos nesse texto aqui, falando de marido e esposa, esposa e marido. Marido é o cabeça, não é o cabeça fraca, amém? É o cabeça mesmo, é o que direciona. A mulher é ajudadora, está com ele numa missão junto, tá? Esposa deve ser submissa ao marido, marido deve amar a esposa, diz aqui, deve respeitar o marido. O marido, como ele ama a si mesmo, ele também ama a esposa, porque se ele não amar a esposa, ele não consegue amar a si mesmo, não tem como. Aí, fala tudo isso, e dá a impressão que o foco de Paulo, embora ele esteja falando de marido e esposa, é o marido ou a esposa. Mas o que ele diz no versículo 32? O que ele diz? Olha aí, se você está com a Bíblia aberta. Se não tiver, fala misericórdia. O que está escrito no 32? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja. Eu estou falando de Cristo e da igreja. Não desvalorizando o casamento, mas Paulo falou do casamento, mas diz, o negócio é o seguinte, eu estou falando de Cristo e a igreja. O noivo e a noiva, o marido e a esposa, Jesus e a igreja e Jesus. Você está entendendo? Eu quero falar desse noivado, porque você vai ver, querido, que toda a Bíblia, ela fala de Jesus. O nome desse livro aqui devia chamar assim, a história de Jesus. Porque de Gênesis e Apocalipse, está sempre apontando para Cristo. Você vai no Gênesis, a criação, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você vai no livro de Êxodo, aonde conta a história que Moisés o libertador tirou o povo da escravidão do Egito. Esse livro está falando de quem na realidade? De Jesus, o verdadeiro libertador, que nos tirou da escravidão do pecado. E vai cada livro, querido,
é Jesus, é a história de Jesus, não fala de outra pessoa. A gente pensa que está falando lá do livro de Ruth, a história de Ruth, livro de Esther, a história de Esther, livro de Jó, a história de Jó. Não! A Bíblia toda ela fala de Cristo e aponta para Cristo, e fecha no Apocalipse com Cristo dizendo que Ele vem buscar a sua noiva. Maranata, ora vem Cristo, ora vem Jesus. O Espírito e a noiva clamam, vem! Então esse livro que está na tua mão, querido, é a história de Jesus. Então, quando a gente vai ver a criação de Eva e a criação de Adão, quando Deus criou Eva para Adão, na realidade, Ele apontava para a criação de Cristo e da igreja. Você pensa, querido, que apenas Deus tirando a costela de Adão, fazendo uma mulher para ele, porque ele precisava de uma companheira? Não. É isso na realidade, mas aponta para uma coisa superior. É Deus criando a igreja para o seu próprio Filho. Amém? Nós fomos criados para Ele. Diz para quem está do teu lado, nós fomos criados para Ele. Para Jesus. Ó, quando aqui... Opa, não está essa passagem aqui. Vai comigo, é porque eu não marquei. Eu quero que você me acompanhe lá em Gênesis. Abre rapidinho o primeiro livro aí. Vamos comigo na Bíblia. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Aí diz assim, ó. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aqui já começa a falar do propósito de Deus, que na realidade ele precisava arrumar uma noiva, uma adjuntora, para se unir com Cristo e se tornar um. Esse é o propósito do Pai. Volta comigo no 21, você está no 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne. Então o que nós vemos aqui? Eva sendo tirada de Adão durante o sono. Então Eva passou a ser o seu corpo e a sua carne. Ó, quando ele tira a costela, Adão estava anestesiado, dormindo, não sabia de nada. Deus abriu, arrancou uma costela. Quando Deus estava com a costela na mão, a Eva não tinha sido formada, mas quando ele estava com a costela na mão, aquela costela que já não fazia mais parte do corpo de Adão agora, era a carne de Eva. Porque depois você vai dizer, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Eva estava ali, mas era o quê? O corpo. Olha que interessante, o que isso aponta? A gente pensa que é apenas uma história. Nós vimos agora o vídeo da ceia aqui, que quando Jesus estava na cruz, o soldado foi lá e furou o lado de Jesus, não furou o lado? Do que lembra furar o lado? Jesus tirou a costela da onde? Do lado de Jesus. A igreja nasce. Quando aquele homem fura o lado de Jesus, a igreja nasce ali. Sangue e água escorrem. A igreja nasceu do sangue de Cristo, redimido em Cristo, lavado nesse sangue e água, nasceu da palavra. Ninguém aqui conheceu Cristo se não conheceu o Evangelho e a palavra. A água também fala do Espírito, que regenera e dá nova vida. E a gente pensa que está falando só uma história, que arrancou uma costela, porque tudo está apontando para Cristo. Amém, querido? Então, ela nasce, a igreja, do sangue e da água do Cristo que adormeceu também na cruz. Deus precisou adormecer Jesus, que para Jesus não foi um adormecer, foi uma morte, tipificando a dormência de Adão, arrancando ali e trazendo a igreja. Então, aqui, a Eva, ela se torna o corpo, ó, carne e osso, mas não estava pronto ainda, sim? Amém? Vamos comigo para o 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Então olha agora, que diferença. Primeiro era só costela, mas Eva já estava ali, era o corpo. Mas agora, da costela, Deus fez um outro corpo, diferente do homem, para ser uma parceira. Então Eva, tirada de Adão durante o sono agora, Eva que foi tirada e aperfeiçoada,
e trazida novamente a ele, se tornou agora a sua noiva. Porque noiva é a prometida. Então, Eva chegou lá com uma noiva. Sim ou não? A prometida. Então aquela costela, Adão nem sabia, querido, nada disso, ele estava dormindo, de repente ele acorda, o que aparece para ele lá? Aquela costela, aquela só o corpo, agora estava pronta, aperfeiçoada, todinha prontinha, bonitinha, e eu imagino, não sei se eu estou errado, que Eva deve ser a mulher mais bonita que já existiu na terra, não sei por quê, porque se a gente pensar que foi Deus que fez a primeira, o que você imagina? A coisa mais linda do mundo. Muitas mulheres brincam que falam que o homem foi o protótipo, né? E a mulher foi aperfeiçoada para ficar uma coisa melhor que o homem. Mas não é isso não. Né? Se fosse assim, as mulheres não procuravam os homens, né? Se fosse uma coisa que era tão fora do esquadro, assim. Então, o que isso aponta? Isso aponta e fala da igreja que foi trazida para Cristo agora como sua noiva. Você está entendendo? Agora fala da igreja noiva, a igreja pronta, querido. Glória a Deus. Então você vai ver que os animais foram trazidos diante de Adão. Os animais foram todos trazidos. Adão foi dando nome para todo mundo, né? Claro que Deus fez isso antes da mulher ser criada, senão não ia dar nome nunca, né? Macaco, não, eu acho que macaco não fica legal, não. Isso aí está com cara de jacaré, e aí isso é uma confusão, ia dar até briga e separação. Então Deus falou, deixa eu deixar o Adão pôr nome em tudo, porque se eu colocar a mulher não vai dar nome nunca para as coisas. Vai ficar até hoje, não tinha nome pronto, tá? Mas aí, todos os animais Adão deu nome. Só que interessante, mesmo assim Adão estava só, mas depois foi trazida Eva, prontinha e auxiliadora para ele. Agora trouxe aquela que completa. Os animais não completavam Adão, não servia Adão, só deu nome. Mas essa agora veio pronta para ele. Amém? Versículo 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e a carne da minha carne, e se chamar varoa, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Amém? Se você é casado e você está do lado do seu marido, sua esposa, vire para ele, a mulher diz, você é meu varão, e o varão diz para ela, você é minha varoa. Porque você é osso dos meus ossos e carne da minha carne, diz para ela. Eu estou escutando, tem gente murmurando, está com vergonha de falar. Querido, isso é o osso dela e carne dela. Eu não queria explicar esse mistério, mas se você for parar para pensar, a esposa que você casou, você fala, mas ela não foi tirada da minha costela. A Eva foi tirada de Adão. Como que não? Você estava em Adão, homem, quando ele estava lá. Então, quando tirou da costela de Adão, tirou da sua também. E quando nasceu as mulheres, todas as mulheres acompanham a Eva que foi tirada da costela. E todos os homens acompanham o Adão que estava, você é a semente que estava em Adão. Então, na realidade, quando você está com sua esposa, ela foi tirada da sua costela sim. Amém? Você está entendendo? Foi tirada da sua costela sim, é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Mas essa palavra que diz osso dos seus ossos e carne da sua carne, fala que nós somos intrínsecos com Jesus, nós somos uma essência só com Ele, somos um com Ele. Porque você pensa que está falando de Eva e Adão. Porque você imagina, Deus disse assim, olha, Adão, está vendo essa cicatriz que tem em você aí, que foi fechada? Ela foi tirada de dentro de você. E ele depois falou, puxa, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí você pensa que está falando disso, está apontando para a igreja. Porque a igreja agora que foi tirado de Cristo, se você foi tirado de Cristo, nós a igreja fomos tirados de Cristo. Nasceu em Cristo, o que nós somos com Cristo agora? Um só Espírito com Ele. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Gálatas 2,20 diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Percebe essa coisa que ajunta agora e mistura tudo? Não que nós tornamos Deus porque nos juntarmos a Cristo, mas nós nos tornamos um só com Ele. O 1 Pedro, eu não sei se é 1,4, deve ser 1,4, que diz
que nós somos co-participantes da natureza divina. Por que que a igreja, a noiva agora é um com Cristo? Porque a noiva foi tirada de Cristo. A igreja nasceu porque até que Jesus não viesse, não morresse, ressuscitasse, não existia igreja. Você não ouvia falar de igreja. Mas a igreja é um mistério que a palavra diz que estava escondida. Ela nasceu de Cristo, por isso que ela é um só com Cristo. Então quando eu olho para você, você olha para mim, e nós olhamos para a igreja espalhada sobre a terra, nós vemos um só com Cristo. Todos são corpo do Cristo, porque foi tirado de dentro do Cristo. Amém? Que glória, querido, nós fazemos parte disso. Que mistério que é esse, que nós estávamos no pecado, longe, separado, e de repente aceitamos Cristo. Então nós somos tirados dele, nascido dele, e somos um só com ele. Glória a Deus. Ó, observação. Primeiro nós temos que ser corpo, costela. E entenda, primeiro você tem que ser corpo e costela. Diz assim comigo: primeiro eu tenho que ser corpo e costela. Porque Deus não trouxe Eva e depois transformou numa costela. Deus primeiro pegou a costela, que é o corpo, e depois transformou numa mulher. Então só uma observação: se não pertencer ao corpo de Cristo, se não for da costela, não é noiva. Está entendendo o que estou dizendo? Não é noiva. Porque hoje, não sei quem acompanha um pouco a internet, tem uma moda aí de desigrejados que está se espalhando, porque eu sou igreja lá em casa, eu fico lá em casa. A Bíblia não diz em lugar nenhum que a gente é noiva em casa. Eu não estou falando que se tem um culto familiar, eu estou falando de ficar em casa. Porque se todos os apóstolos e se todos os homens de Deus lá atrás ficassem em casa e não se reunissem, porque eu sou igreja em casa, a igreja não tinha chego aqui até nós, viu? Aliás, a palavra igreja já dá o sentido disso. Saído do particular para um lugar público. É isso que é a palavra no grego, eclésia. Então é reunir publicamente em algum lugar, não interessa aonde. Então, se não for corpo, não pertencer ao corpo, eu não vou no culto porque eu não preciso ir na igreja, eu já conheço Deus. Querido, a Bíblia é bem clara, a gente tem que pagar o nosso preço, temos que estar junto. A Bíblia diz que onde tem corpo, onde tem pessoas, tem bênção. O Senhor derrama ali a sua bênção. Salmo 133. Então que essa porcaria do inferno não venha infectar a vida da gente um dia. Porque eu já vi muita gente na igreja hoje, eu conheço muitos aí da velha guarda, que infelizmente eu fiquei sabendo que já não vai mais na igreja, porque agora é em casa. Ele é a igreja. Igreja, querido, é o corpo, é a costela. Está na costela, é a noiva. Se não está na costela, não adianta vem falar que é noiva que Jesus vai vir pegar, não, que não vem buscar. Jesus vem buscar quem primeiro está na costela, quem primeiro é corpo, quem primeiro congrega. Depois, esses que congregam são a noiva de Cristo, que está sendo santificada a cada dia, para ficar pronta para encontrar com o noivo. Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Glória a Deus. Então Deus, de Adão fez Eva. Depois de Eva, deixa eu dar um espaço, e Adão se tornam um de novo no relacionamento. Ó, você entendeu? De um fez dois, e depois de dois fez um, porque não foi Deus que disse será os dois uma só carne, sim ou não? Ó, de um fez dois, depois de dois tornou a fazer um. A igreja, né, de Jesus foi tirada a igreja, são dois. E agora de novo a igreja com Cristo são um. Olha que coisa linda, isso é um mistério, querido. Tem tanta gente que não sabe dessa coisa tão maravilhosa. Isso é uma história de amor maravilhosa. Porque nós fomos tirados. Tá certo o que aconteceu com Adão aponta para Cristo. Só que Adão não sofreu dor, não sofreu maldição, não levou pecado. Só que para a igreja nascer, ela nasceu pelo sacrifício de um homem na cruz. 6 horas pendurado, sofrendo, gemendo, sem contar uma noite antes que tanto apanhou. Aquela coroa de espinho, hematomas, febre, dor. Ele tinha tudo que você pensar ali, pendurado naquela cruz. 6 horas pendurados, sendo lançado o pecado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Até ontem na escola bíblica a gente falou alguma coisa assim.
Nós que já andamos um tanto com Deus, que já nos santificamos, quando a gente comete um pecado, o que você sente? Tristeza ou alegria? Tristeza. Falar que é alegria, eu mando um negócio aqui na cabeça. Mas não é uma tristeza qualquer, a gente sente uma tristeza bem daquelas doída. Fala, puxa, por que eu falei, por que eu fiz, ai, não é? Quando a gente comete um pecado. Agora eu pergunto para você, e o que seria um homem levar todos os pecados da humanidade? O que você acha que Jesus sentiu na hora? Ó, querido, eu sei disso porque quando eu faço uma coisa errada, aquilo me entristece tanto, eu fico com uma angústia aqui dentro. Agora eu imagino um homem suportar prostituição, pecado, droga, mentira, fofoca, e soma tudo num pacote só e ser jogado nele. O que você acha que Jesus sentiu? Ao meio-dia, quando o sol estava bem no centro, o sol estava queimando mamona, como é que fala? Estralando mamona. Por que você acha que as nuvens encobriram o sol? Porque isso também aponta alguma coisa, não era apenas a natureza. É a natureza apontando o quê? Que Deus estava virando o rosto para não ver o que seu filho ia levar. E é claro que nem a própria natureza pôde suportar isso. Houve trevas por 3 horas do meio-dia às 3. Por que será? Levou todo o pecado da humanidade. Agora você imagine, 7 bilhões de pessoas, olha lá, já morreram. A estatística diz que o mesmo tanto de gente que tem na Terra hoje vivo, é o mesmo tanto que já morreu. Então vamos somar que são 14, só até aqui, se fosse parar o mundo aqui, 14 bilhões de pecados, de todo quanto é tipo de pecado de cada pessoa, foi lançado sobre ele. E fora os que ainda vão vir, porque foi lançado sobre ele os pecados daqueles que já tinham morrido do passado, estavam esperando também o Messias. E foi lançado, quando Jesus estava na cruz, aqueles que nem havia chegado e todos que vão nascer, foi lançado sobre ele. As maiores atrocidades que o homem comete, culpa, peso de culpa, foi lançado sobre ele. Agora, de Adão, querido, ele só adormeceu e foi tirado, Eva. Mas a igreja foi tirada de um sacrifício muito profundo de um homem. E isso é uma história de amor muito linda. Só um Deus pode fazer isso. Só um Deus pode fazer isso. Sim ou não? Dá para dar um glória a Jesus aí? Só Ele pode. Querido, volte rapidamente comigo lá para Efésios. Eu quero terminar aqui no Efésios, capítulo 5, versículo 25. Nós vamos repetir algumas coisas aqui, mas é só para fortalecer esse mistério do noivado de Cristo. Aí, como está falando, né, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Mas olha o 25, 5:25, eu quero passar um pouco rápido aqui. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Olha lá o que diz depois, e a si mesmo se entregou por ela. Que jeito que Jesus se entregou? Morrendo na cruz, sofrimento, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então fala de Adão, que estava no sono, onde a sua costela foi arrancada, e fala do amor da entrega na cruz. Por isso que diz assim mesmo se entregou. Está falando da mesma coisa lá de Gênesis, está confirmado aqui. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui fala da Eva pronta, que agora não era uma costela. Deus não podia chegar para Adão, uma costela está aqui, ó. Ele fala, pô, Senhor, o que eu vou fazer? Um churrasco, esse negócio, vou roer? Não, ele chegou com a Eva pronta. Então fala desse momento, fala da igreja gloriosa, que o Espírito Santo está preparando, santa, sem ruga, sem defeito, sem mácula. E você tem que permitir esse tratamento de Deus na tua vida, porque Jesus vem para te encontrar, e Ele quer te encontrar, noiva, santa, sem ruga, perfeita, abençoada, linda, cheia de frutos do Espírito. É essa noiva pronta que Jesus vem para encontrar nos ares, amém? Essa noiva desleixada, que está na igreja, mas não faz parte da igreja, que às vezes é chamado de virgem, como é a parábola das 10 virgens, mas não traz óleo, não tem unção, não paga preço de renunciar. Que em tudo está dizendo, não tem nada a ver.
Ontem nós falamos sobre isso, eu postei no grupo da igreja, não sei se alguém viu, esse vídeo de uma baixinha lá arretada, mulher de Deus, né? Não sei quem que é ela, não me lembro o nome dela, uns falam que é Cassiane, mas não parece, sei lá. Ela está falando, querido, desse negócio, não tem nada a ver. Hã? Bruna Carla? Ah lá, é parecido, né? Ela está falando que numa das mulheres, uma moça que estava fazendo libertação com ela, fazia 4 meses já. Aí num dia lá manifestou o bicho falava, não tem nada a ver. O demônio falava isso, não tem nada a ver. E aquela coisa aí Deus tocou no coração dele, olha na bolsa. E quando ela foi na bolsa, ele gritava, não tem nada a ver. Abriu a bolsa, o que tinha dentro da bolsa? Um estojo, as coisas mais bobas da vida que levam os homens para o inferno, viu? Um estojo cheio de caveira, estojo inteiro. Caveira lembra o que, querido? Vida ou morte? Morte. E hoje tem essa moda, até ontem eu estava falando, que muitas pessoas usam a caveira mexicana, corpo inteiro, estojo. A caveira americana, lá no México, tem o culto à morte, que é essa senhora morte, que é essa caveira que eles cultuam. Aí vem, põe no estojo, e o imbecil do crente põe na bolsa e fica manifestando o tempo todo. Por quê? Não é essa noiva que Jesus vem buscar, que tudo não tem nada a ver. Ô filho, não ouve música do mundo, nada a ver. E é isso, é o diabo que põe isso na cabeça, porque ele estava manifestado falando, não tem nada a ver. E coloca na cabeça do cabeçudo, não tem nada a ver. Aí vai para o motel com a namorada, não tem nada a ver. E a pombagira está lá, ó. Querido, quem anda no meio, quem anda em mata onde tem capivara vai pegar o quê? Carrapato. Eu sei disso porque no fundo de casa passa, e de vez em quando, eu gosto de tacar fogo em papel, é um hobby meu. Pode ver, Calu, ajuntou papel, deixa eu tacar fogo, eu gosto de tacar fogo, não sei porquê, eu gosto do fogo, por isso que o nome da igreja chama Vivo. Eu gosto de tacar fogo. Aí eu vou lá, de vez em quando eu subo, aí eu vou ver à noite, no outro dia tem miquinha aqui. Quem anda em território de capivara vai pegar miquim. É uma frase que eu inventei agora, essa é minha, viu? Vou até fazer e botar no Face. Diz assim comigo, quem anda em território de capivara vai pegar miquim. Então, não tem nada a ver, não é essa igreja que Jesus vem buscar. Jovens cabeçudos e crianças, larga de ser cabeçudo e seja inteligente. Quando o papai e a mamãe fala, quando a palavra fala, não tem essa de não tem nada a ver. O bicho não brinca em serviço, o diabo não... Querido, quando o diabo dá risada manifestado, um demônio, que jeito que ele dá risada? É uma risada sarcástica, ele não consegue rir como nós ri. Quando a gente dá risada, a gente não dá uma risada gostosa? Nós rimos assim, porque somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus. Os demônios, eles dão risadas sarcásticas, eles não brincam em serviço, não tem graça nenhuma a eles. Então, botou lá um estojo, botou um negócio que tem um dizer do inferno, e principalmente camisas com dizeres americanos que você não conhece, está dizendo as maiores besteiras ali, você com uma camisa saindo para a rua. Não sabe o que está escrito, não põe. Crente é nas pequenas coisas que o inimigo trabalha na vida da gente. Aonde passa boi, passa boiada. Passou um, daqui a pouco passa dois, daqui a pouco você está usando tudo que o mundo está usando, fazendo tudo que o mundo está fazendo e dizer não tem nada a ver. Então, muitos crentes, crentes, tá? Entre aspas, estão no inferno hoje por causa dessa frase. Não tem nada a ver. Quem que falou até aqui? Foi a Del, né? Que falou que o Mike tinha falado que no inferno vai ter uma ala com uma placa assim, não tem nada a ver. Ele só tem a ala dos não tem nada a ver. Vai encher, querido, porque olha o que tem de... pode ver, todo jovem, quando você vai falar uma coisa para ele, a frase que ele vem é essa do inferno, não tem nada a ver. Então, isso para a igreja toda, mas é que os jovens falam mais essa frase. Então, Jesus vem buscar essa igreja, querido, perfeita, sem mácula, tá? E é isso que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Deixa Deus fazer. Amém? Deixa o Espírito trabalhar na tua vida. O que precisa ser jogado, joga. O que precisa ser largado, larga. Amém? Então, aqui está falando da igreja gloriosa, do amor eterno. Onde que eu parei? 28? 27 eu já li? Você está acompanhando? Quem que me ajuda aí? Já li o 27? O 28 então, né? O 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa,
a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Então fala aqui, você pode perceber que o Efésios está quase se não estiver na mesma, eu acho que está na mesma sequência do que nós vimos no Gênesis. Costela, depois pronta, depois um só corpo, uma só carne. Aqui está falando que cuida do próprio corpo, fala de vida arraigada, misturada, amando, alimentando o seu próprio corpo. Então fala de Cristo, querido, alimentando a sua própria igreja. Quem é a nossa vida? A nossa vida é Cristo. Ele é o nosso noivo. Como está dizendo que o marido sustenta, o marido cuida da esposa, o que acontece? Deus, Jesus, está cuidando da sua noiva, está alimentando a sua noiva, dia após dia, porque nele vivemos, nele respiramos, nele existimos, por meio dele, tudo para ele, tudo volta para ele, amém? É por ele que nós vivemos, porque ele é o nosso noivo. Então, olha que interessante, uma coisa que a gente não percebeu. Quando Deus fez Adão, de que jeito Adão veio à vida? Qual foi o processo? Sopro. E Eva veio pelo sopro? A vida de Eva veio de quem? De Adão. A vida de Eva não veio de Deus, veio de Adão. A igreja hoje vive, por que ela vive? Porque ela veio de Cristo, ela não vive por si mesma. Tem igreja aí, querido, não estou criticando com maldade, a gente vê essas coisas, infelizmente, são os nossos irmãos, mas precisamos orar para que Deus mude a cabeça desses líderes. E os caras acham que eles são os caras. É nós, a nossa igreja, porque nós... E não depende nem de Deus, porque se não fosse o pastor, se não fosse a teologia do pastor, se não fosse o som, se não fosse o grupo de dança, se não fosse a banda, essa igreja não era isso. A igreja foi tirada de Cristo, e a igreja depende da vida de Cristo que vem para ela, como Eva foi tirada de Adão, e por isso que ela teve vida. Cristo tem vida em si próprio, Ele é Deus, mas a nossa vida depende dEle. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, e enquanto eles comessem do fruto da árvore da vida, se eles estivessem vivos até hoje e não tivessem pecado, não fossem expulsos do jardim, eles estariam vivos por causa do quê? Diz para mim. Por causa do fruto da árvore da vida. Sabe o princípio que Deus ensina ali? Dependência total de mim. Todo dia você vai ter que comer de mim. Todo dia você vai ter que ir naquela árvore comer do meu fruto, senão você morre. Por isso que se chama fruto da árvore da vida. E hoje nós vivemos, a igreja vive, ela tem vida, porque todos os dias ela come do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós temos vida. E nós temos que tomar cuidado com esse negócio. Eu vou comer o fruto da árvore da vida, daqui a um ano eu volto na ceia, não é que fala na manhã da ressurreição. Querido, é todo dia eu tenho que comer do fruto da árvore da vida. Jesus é minha vida. Eu tenho vida porque eu fui arrancado dele. Eu sou um agora de volta com ele. Eu fui tirado dele, ficou dois, agora eu volto para ele com um. E sou um, me alimento dele todo dia. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eu como dele todo dia, e eu bebo dele todo dia, porque eu preciso da vida, senão nós vamos morrer. E tem tanta igreja, e tem tanta noiva morta, querido, tem tantas pessoas mortas, mesmo participando de cultos. Antes de participar de culto, você precisa participar de Cristo. Antes de participar de culto, você precisa participar da vida. Amém? Tem muita gente que diz: eu participo do culto, eu vou em todo culto. Amém, se vem, se pode vir. Mas primeiro, antes do culto, você tem que participar da vida, porque culto não leva ninguém para o céu, querido. Tem muita gente no culto
que ele vem no culto, mas a cabeça dele está lá longe. Ele vem com o corpo, ele põe o corpo aí para o Senhor e diz, está aí o corpo, mas a mente dele, o coração dele está lá fora. Está longe de Cristo. Primeiro, antes de participar de culto, participe da vida, querido. Participe de Cristo. Vai no jardim, come da árvore, porque você precisa continuar vivo. E aí você vai lá em Apocalipse, você fala, mas quando estiver no céu, amém, não vou comer mais nada. Ó, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que no céu existe o rio da água da vida. Olha, lá tem rio também, viu? A água da vida, nós vamos beber desse rio que nos dá vida. E diz que dos dois lados da cidade, que corta a cidade, existe plantações da árvore da vida. Vamos continuar dependendo da árvore da vida. Glória a Deus, a árvore da vida é Cristo. Você está entendendo, querido? Nós dependemos totalmente do noivo. Para encerrar, eu quero levar você a meditar em dois aspectos aqui, só para a gente encerrar. Que a noiva de Cristo, ela é corporal, ela é terráquea e ela também é celestial. A noiva de Cristo é terráquea e é celestial. Ela é terráquea e ela é extraterrestre também, amém? Se alguém um dia perguntar se você já viu um extraterrestre, você fala, nossa, na minha igreja está cheio. Fala, por quê? Não, porque são tudo ET, nós não somos daqui. Fala assim, nós não somos daqui, nós estamos voltando para a nossa origem, para o nosso planeta, para a nossa casa do Pai, onde Jesus falou que tem muitas moradas. Eu não sou daqui. Falou, ó, se você não sabe, você aperta a mão dele e você está falando com um ET agora. Amém? Nós não somos daqui. Então eu quero dar esses dois aspectos. Então a noiva que é corpo, a noiva que é costela, a noiva que é terra, fala de nós que somos corpo de Cristo. Como noiva aqui na terra, nós somos corpo, porque diz, Efésios 5:30, você está aí, acho, porque somos membros do seu corpo. Isso fala na terra, o corpo é na terra. No céu nunca vai falar assim, que lá tem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é na terra, por isso que diz assim, ele é o cabeça no céu assentado, mas nós somos corpo na terra. Então está falando dessa característica, desse aspecto, primeiro terráqueo. A igreja é corpo na terra. Como que Jesus se movimenta na terra hoje? Através do corpo dele, que é a igreja. A igreja de Limeira, de São Paulo, da China, do Japão, de tudo quanto é lugar, nesse exato momento ela está andando sobre a terra e fazendo alguma coisa, porque é o corpo de Cristo na terra, terráqueo. Então Jesus disse, eu vou para o céu, mas meu corpo fica na terra. A minha igreja é o meu corpo, porque o corpo somos nós, que somos membros um dos outros, que formamos o grande corpo de Cristo sobre a terra. Isso é mistério. Então, aqui diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, olha lá, assim também com respeito a Cristo. Eu sou um membro, você é outro membro, mas junta tudo é um corpo, e tudo o corpo está falando de quem? Assim também a respeito de Cristo, é o corpo de Cristo na terra, a igreja terráquea. Romanos 12:5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então fala desse corpo na terra, a igreja terráquea, a igreja costela, e nessa costela tirada de Cristo estou eu, estou você. Amém? Membros uns dos outros. Vamos falar da celestial, da noiva extraterrestre, da noiva espiritual. E eu quero aqui passar rapidinho, por isso que eu falo para você que o livro de Efésios, a carta de Efésios, é uma carta maravilhosa de ler, querida. Ela fala tanto da igreja, do começo ao final. E agora, olha as passagens que ela fala da noiva. Primeiro vai falar que a bênção da noiva é celestial. Tudo é celestial. Primeiro nós falamos da parte terráquea. Somos corpo aqui na terra, membros uns dos outros. Olha lá no céu agora. Então, olha, só para você entender, a igreja vive os dois momentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós somos corpo aqui na terra, físico, membros uns dos outros, trabalhando junto. Ao mesmo tempo nós somos algo no céu, ao mesmo tempo. E aí olha lá, a bênção da noiva, da onde que vem? É celestial. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo, a tua bênção todo dia,
a tua proteção, o teu sustento, o propósito de Deus na tua vida, a portas abertas, cura, milagre, tantas coisas do céu, você está recebendo em Cristo no seu espírito, que vem para o mundo físico. Então a nossa bênção é celestial. Segundo, a posição do noivo e da noiva também é celestial. O primeiro fala do noivo no 1:20, Efésios, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita os lugares celestiais. Deus pegou Jesus, ressuscitou e trouxe do lado direito, que é a posição de honra, no céu. Aí separa isso e fala, puxa, que legal, um dia eu chego lá. Não, você já está lá, porque Efésios 2:6 diz assim, olha o que Paulo fala, e também, juntamente com ele, olha, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A mesma obra que o Pai fez com Cristo e trouxe à direita, o Pai depois, por meio de Cristo, também pegou você, o seu espírito, já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque não está dizendo assim, juntamente com Ele, nos ressuscitará. Não, e juntamente com Ele nos ressuscitou. O meu espírito já está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Então é meu lugar de honra, porque a noiva está onde o noivo está. Amém? Glória a Deus. Aí continua, vai falar da sabedoria da noiva. Querido, se soubesse a igreja, como que os anjos, eles contemplam a igreja, você nem imagina. Você nem imagina. Tem uma passagem que diz que os anjos anelam e perscrutam, querem ouvir o que a igreja vai pregar, porque o evangelho era um mistério. Eu não sei se é Paulo quem fala sobre isso, mas tem numa das cartas aí falando sobre isso. Os anjos anelam, eles querem ouvir Paulo pregar, eles queriam ouvir Pedro, que coisa maravilhosa, nem nós sabíamos disso, os anjos disseram, nem sabíamos que existia essa igreja, que pregação, que evangelhos. Mas agora aqui vai falar da sabedoria da noiva celestial, Efésios 3:10, está lá? Para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, diz assim para quem está do teu lado, nós somos sabedoria de Deus. Sabe por quê? Querido, você está cheio do Espírito Santo. Onde tem o Espírito Santo tem sabedoria. Você fala, você entende, você é revelado. Você tem palavra de Deus. Onde tem palavra de Deus tem sabedoria. Você é sábio. Você é o homem e a mulher mais sábio dessa terra. Amém? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade. Em que lugar? Nos lugares celestiais. Sabe o que Deus está falando? Está vendo a minha noiva? Sabe o que Jesus está falando? Está vendo a minha noiva? Vocês vão conhecer agora aqui no céu. Principados fala de príncipes, de anjos poderosos, potestades, governos, porque a gente pensa que governo é só na terra. No céu está cheio de governo, é querido? Anjos poderosos, que tomam conta de coisas. E Deus está falando assim, está vendo esses anjos poderosos, esses principados, tanto do bem como do mal, viu? Porque no mal também tem principados e potestades. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Está vendo minha noiva? Vocês vão conhecer a sabedoria que eu vou colocar nelas. Aqui no céu vocês vão ouvir falar delas. Aqui nos céus vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram. E a minha noiva que vai falar. Querido, eu fico maravilhado. De tanto tempo que a gente está no Evangelho, de tanto tempo desde Jesus até agora. Aí você assiste uma pregação de um homem ungido de Deus. Às vezes a gente ouve ou lê. E a gente vê, a gente fala, gente, como que Deus é maravilhoso. De onde veio uma revelação dessa, uma sabedoria dessa? Eu li isso e nunca percebi isso. E aquele que teve aquela revelação, assiste um outro pastor e diz, puxa, eu já preguei tanta coisa, tive tanta revelação, mas o que aquele pastor falou eu nunca ouvi. Isso é sabedoria que vem de Deus, que os homens ficam maravilhados e os anjos também. Eu não sei se eu vou inventar isso, se isso é coisa da minha cabeça, mas eu posso até crer que quando um pastor está pregando na revelação, na unção do Espírito, os anjos vibram mais do que a igreja e diz, oh glória! Porque é revelação em cima de revelação, querido. Amém? Eu gosto de ler, eu não sei se você vai gostar desses livros, mas é um escritor que se chama Watchman Nee, que é um chinês,
que ele evangelizou a China, ele ficou preso muito tempo na cadeia. E toda vez, eu já até falei lá no curso de teologia que eu faço, eu até falei, ó, leia esses livros que vocês vão ver, livros do Atmani. Eu não achei nenhum dele até hoje que eu disse, nossa, que livro chato. Todo livro dele que eu estou lendo, eu não sei, aquele chinês, querido, ele tinha o zoinho fechado do corpo, mas o do espírito dele devia ser muito aberto. Eu começo a ler, cada página que eu leio, sem brincadeira, eu vejo coisas que eu nunca vi. Falei, rapaz, de onde esse chinês teve tanta revelação? Lá na Quírios tem um monte de livro dele. Você vai numa prateleira, só tem o Atmani, o Atmani, o Atmani. Que profundidade das riquezas que você vê ali, Deus revelando através dele. Isso tudo é a sabedoria da igreja que é reconhecida nos principados e potestades. Não só a sabedoria, mas a tua autoridade. A igreja tem autoridade ou não tem? O rei está lá. A rainha também manda. Não manda mais que o rei, mas a rainha tem autoridade. Você é princesa de Cristo, você tem autoridade. Ei aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então, querido, serpente e escorpião, começa a rodear a tua casa, rodear a tua família, rodear as tuas coisas, não fica assistindo. Você tem autoridade para ir lá e pisar. Isso quem diz não sou eu, foi Cristo. Ei aí, vos dei autoridade. Para que eu dei? Ele fala o porquê. Para que eu dei? Para pisar. E você sabe por que o diabo fica fazendo festa nas famílias, até dentro da igreja, e em todo lugar ele faz festa no meio do crente? Porque o crente não pisa, o crente fica olhando. E quando não olha, sobe numa mesa e diz, ai que medo. E Jesus diz, ei, eu já dei autoridade, por que você está com medo? Me conhece não? Você acha que eu sou mentiroso, então que eu não dei, que eu só falei e você não tem? Você tem, você aqui não exerce. Então, a autoridade, querido, nossa, para pisar serpente e escorpião. Eu de mim mesmo não enfrento demônio nenhum, não sou tonto. Mas toda vez que se aparecer, em nome de Jesus. É no nome do meu noivo, a autoridade máxima que te envergonhou na cruz. Que tirou todas as suas armas e deixou você nu. É através dele que eu piso na serpente e no escorpião. A noiva tem essa autoridade. E por último, a nossa peleja, você sabe onde que é, querido? Onde a gente briga? Na terra ou no céu? A gente briga com o homem ou com os espíritos? Com os espíritos. Porque vai dizer aqui para... Depois temos a última passagem, mas essa aqui é a penúltima. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. A pessoa está doida para dar um tapa na cara do marido. O marido doido para fazer o olho da mulher ficar cheio de alegria, né? Depois entrar naquela lei da penha lá e se lasca, né? Ele está lá cutucando um ao outro. Querido, aprenda uma coisa. Quando alguém estiver cutucando você, o diabo ele não parece. Porque se o diabo aparecer para você, você sabe que é ele. Se você for um crente de fogo, você manda fogo na cabeça dele. Ele vai tomar que vai até roncar. Então ele não é bobo de aparecer. É ou não é? Se for um medroso vai fazer esse negócio aí. Mas querido, a nossa luta, ele não vai aparecer. Sabe o que ele faz? Ele vai pegar a boca de um e falar um monte de coisa para você. Porque até a pessoa depois vai falar assim, nossa, nem sei porque eu falei tudo aquilo para você naquele dia. É ou não é? Já não aconteceu isso aí? Nem sei porque que eu falei aquilo. Por que não sabe? Porque o inimigo estava lá, lançando seta. Aí você está doido para voar no pescoço do outro. E o diabo do lado, torcendo. Vai, briga, briga, briga. Todo mundo gritando briga no mundo espiritual. Aí você olha e diz, diabo sujo, te pego. Na hora que chegar lá em casa, eu vou fazer uma oração, você vai ver só. Aí você repreende aquele inimigo que estava atrás da pessoa. Espírito de ódio, espírito de desavença, te expulso daquela pessoa, seja de alguém conhecido. Em nome de Jesus, você já perdeu. E aí, querido, é com ele, é dele que você vence. Aí a pessoa fica mansa de novo. Eu conheço um testemunho engraçado, que a mulher queria que de todo jeito o marido largasse de beber pinga. E ele não parava. E a mulher era crente, mas daquela crente mesmo, retreté, sabe, aquela que canela de fogo mesmo, né? E aí um dia, ela falou assim, ela olhou para o marido e disse assim, a partir de hoje, ó, a autoridade da noiva, a partir de hoje, toda vez que você colocar pinga na boca, vai virar leite. E adivinha o que aconteceu? Ele ficou doido, porque nunca mais bebeu, ele bebia pinga, virava leite. Está tendo problema com lactose depois, não é?
E aqui em Limeira eu conheço um testemunho, não sei se foi a minha esposa que contou, mas eu sei que é lá de uma mulher de um salão, lá perto de frente ali com a hípica, do lado de cá ali onde tem estacionamento, que o ladrão roubou o carro. A hora que o ladrão ia pegar o carro, a mulher falou assim, ó, antes de você virar a esquina, estoura os pneus. E o que aconteceu? Estourou mesmo. Pá! Bum! O cara parou o carro e foi embora. A autoridade da noiva. Querido, a noiva que tem autoridade, ela sabe a autoridade que ela tem. E a briga é com esses bichos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Aí vai continuar aqui. Com quem é? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Na onde? Nas regiões celestes. Então você percebeu uma coisa? A igreja ela tem a parte física dela, que somos nós corpos aqui juntados, físicos e membros um dos outros, fazendo o reino de Deus funcionar. Ajudando, abençoando, socorrendo, libertando. Isso é obra aqui do corpo. Aí nós temos a nossa parte espiritual, estamos no celeste, fazendo também a nossa parte. Amém? Você é essa noiva abençoada. E para encerrar, eu quero ler Gênesis 2:24, que nós já lemos, só para encerrar, para a gente ficar com isso bem fixado em nossa mente. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ó, quem era o nosso pai antes de virmos para Cristo? Pode falar. O diabo. Jesus vai falar para os religiosos da época, não está falando nem para o pessoal que era, os religiosos que conheciam a lei de Moisés, vós sois filhos do diabo. A Bíblia vem falar no próprio Efésios, nós éramos filhos da ira, da desobediência. Então nós temos um pai. Aqui diz assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Sabe o que eu quero trazer aqui para nós hoje? Agora nesse finalzinho, mudar um pouco aqui. Larga o mundo, querido. Larga aquele pai. Larga aquela vida louca, aquela vida doida que não vai levar a gente para lugar nenhum. Ou melhor, vai levar a gente para um lugar. De lá nunca sairemos. Vamos largar tudo e ficar com o noivo. Porque a Bíblia diz que o noivo vem nos buscar nos ares. Seremos arrebatados. E aqueles que não querem o noivo não será buscado. Será, você já viu quando dá descarga? É isso que acontece quando o ímpio morre, querido. A Bíblia diz que ele desce para o inferno, onde há cheiro horrível de enxofre, onde as chamas não se apagam, aonde há escuridão. Não sei se alguém aqui já ficou um dia num escuro, mas não esse escuro que tem na cidade, porque tem muito poste, mas num escuro que você não vê nem a palma da mão aqui, ó. Se você botar a mão na frente, você não vê. O inferno é o tempo todo assim. Gritos para todo quanto é lado. Esse não é o nosso lugar não, querido. Mas para a gente subir, vamos ser noiva. Amém? Vamos largar as coisas do mundo. Vamos largar aquilo que é gostoso agora, mas que vou pagar um preço eterno por ele. Você pode ver toda pessoa que peca, a não ser que você é de outro mundo, mas toda pessoa que peca, o prazer dela não dura por muito tempo. A pessoa cheira droga, por quanto tempo vale essa droga? Ela bebe para ficar feliz, por quanto tempo dura essa felicidade? Então, é uma felicidade que ela é curta, é uma felicidade barata, porque a pessoa não quer pagar o preço de estar com Deus e ter o Espírito de Deus que traz a verdadeira alegria 24 horas por dia. Mas ela quer aquele tempo, ela cheira, legal. A maconha então deixa a pessoa na paz, né? Paz e amor, e só no reggae, é isso aí. Passa a maconha, o que acontece? Eu sei porque eu já conversei com muitas pessoas ex-drogadas. Vem depressão, vem tristeza. Fica com depressão porque roubou do pai, roubou da mãe, o que eu fiz? Mas depois vai lá e cheira de novo. Então é uma alegria curta que tem um preço muito longo. É um preço eterno, de morte eterna, separado de Deus. E sem dizer que aqui na terra ainda fica sequelas. Quantos caras que estão cheirando crack que hoje não ficou retardado já? Porque o crack ele destrói os neurônios. Deus dá neurônio para a gente ficar inteligente.
E a pessoa vai lá e queima o neurônio para ficar idiota. E ficar burro, ficar retardado. Infelizmente, querido, essa é a realidade. Eu sei que a palavra é forte. Aí fica lá retardado. Fica num hospital assim, de manicômio, depois vai ficar num lugar assim, não sabe nem o que está acontecendo mais. Mas poderia ser um médico, um dentista, um veterinário, sei lá o que, um pastor, uma pessoa abençoada. Não vamos pagar o preço, querido, do pecado. Que o pecado, ele dá um salário. E na hora que vem o salário, você vai ter que receber. Tá? Então a gente tem que largar o pecado. Larga o pai e a mãe. E se ajunte ao seu noivo. Larga o mundo. Largue aquilo que você acha que é ou não é. A gente não vive de achar, a gente vive de certeza. Pega a palavra. O que a palavra diz? É para fazer? Faço. Não é para fazer? Não faço. A minha carne eu quero. Se vira, vai ficar querendo porque eu não faço. Eu não quero o meu espírito queimando no inferno eterno. E você vai junto. Eu quero, mas eu não quero. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero só terminar cantando uma música, como nós falamos de noivado. São dois corações. Não, não vou cantar essa não. Essa é uma música para casais, né? Quero cantar uma música que fala do nosso amor por Jesus. Vamos nos colocar em pé.